Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. O assunto escolhido de hoje para a gente resolver questões, foi média aritmética simples. Vamos resolver duas questões de institutos federais, de média aritmética simples, Antes eu vou dar uma breve recapitulada aqui, o que seria uma média aritmética simples. Basicamente é muito usada em estatística, essa média aritmética simples, como uma medida de tendência central. Já vou explicar para vocês por que ela é considerada uma medida de tendência central, tá? Mas como é que a gente calcula a média aritmética? Pessoal, basicamente você vai somar todos os valores, todos os valores do conjunto de dados que você tem, e você vai dividir pela quantidade de dados que você tem, Ficou um pouco confuso, mas eu vou te mostrar aqui na prática. Suponha que isso que eu tenho aqui, esses dados que eu tenho aqui, sejam as temperaturas máximas em uma cidade aí em uma semana, tá? Em uma semana qualquer. Por exemplo, no domingo, essa cidade ela teve máxima, de 27 graus. Na segunda, 28 graus. Terça, 30, Quarta, 31. Quinta, 33. Sexta também. E no sábado, 35. Eu quero saber a média de temperatura máxima nessa semana aí dessa cidade. Como é que eu calculo? Basicamente, você vai somar todos esses valores aqui, 27, 28, 30, 31, 33, 33 e 35. E você vai dividir pela quantidade de dados que você tem. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Vai somar tudo e dividir por 7. É basicamente assim que a gente calcula uma média aritmética, tá? E vamos calcular aqui, que eu vou te mostrar agora também por que ela é considerada uma medida de tendência central, tá? Vamos aqui calcular, Vou somar tudo isso aqui, dos 27, mais 28, mais 30, mais 31, mais 33, mais 33, mais 35, Tudo isso dividido pela quantidade de dados que você tem, que é 7, Que é a mesma coisa aqui que os dias da semana, nesse caso, Beleza, você vai somar tudo e dividir por 7. Quando você somar todo esse numerador aqui, já vou colocar o resultado, mas se você somar isso daqui vai dar 217, beleza? Aqui vai ficar 217 dividido por 7, E 217 dividido por 7 é 31. A gente tem então que a média dessa semana aí de temperatura, foi de 31 graus, Que a gente está trabalhando aqui com graus. Agora, olha que coisa interessante. Perceba que esses dados que a gente tem aqui, ele está organizado de maneira crescente, Ele é 27, 28, 30, 31, 33, 33, 35. Ou seja, está sempre crescendo. E olha o que acontece, pessoal, quando a gente calcula a média. 31, a gente achou a média de 31. Olha o valor central aqui desses dias da semana. É quarta-feira, E é 31 graus. Ou seja, o valor central aí desse meu conjunto de dados é igual à média que eu achei. Claro, nem sempre vai dar igual à média, tá? Nem sempre vai dar igual à média ali, o valor do meio. Mas, como é uma medida de tendência central, se os valores que você tem é muito próximos um do outro, o valor da sua média que você encontrar, da sua média aritmética, ele vai tender, não exatamente vai dar o valor do meio, mas ele vai tender a chegar próximo desse valor do meio aí, tá? Se os seus dados ele não for muito distantes um do outro, beleza? Então, por isso que a média ela é considerada uma medida de tendência central. Quando você calcula a média, ela meio que tende a se aproximar do valor do meio. Claro, quando os valores estão organizados em maneira crescente, como está aqui, 27, 28, 30, 31, os valores estão crescendo, ou decrescente, você começa assim também, 35, 33, 33, 31, 30, 28 e 27. A gente vai ver também aqui nos exercícios de institutos federais que a gente vai resolver, eu vou organizar os dados em maneira crescente ou decrescente, a gente vai ver que a média ela sempre vai estar tendendo ali ao valor do meio, tá? A média aritmética, beleza? Vamos lá resolver as questões de hoje. Primeira questão do Instituto Federal da Bahia. Um ciclista percorre na primeira semana de treino a quilometragem descrita na tabela abaixo. Aqui você tem uma tabela, pessoal, com dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. E aqui você tem uma quantidade de quilômetros desse ciclista, que ele percorreu em respectivos dias, Por exemplo, no domingo ele percorreu 22 km, na segunda ele percorreu 33, na terça ele percorreu 0, E assim por diante. Aqui é uma tabela que representa aqui a relação do dia das semanas e a quantidade de quilômetros que esse ciclista percorreu, beleza? Vou apagar isso daqui para a gente continuar aqui, Sendo assim, a média da distância percorrida por esse ciclista em km nesta primeira semana de treino foi igual a letra A, 24, B, 32, letra C, 26,
letra D, 30 e letra E, 28. Pessoal, como é que a gente calcula a média aritmética? Basicamente, a gente vai ter que somar todos esses valores aqui, ó, 22, 33, 0, 28, 35, 30 e 20, né? E dividir pela quantidade de valores que você tem, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somar tudo e divide por 7, beleza? Vamos lá. 22 mais 33 mais 0, né? Mais 28 mais 35 mais 30 mais 20, né? Mais 20. E dividir pela quantidade de valores que você tem, né? Você tem 7 valores, então você vai dividir por 7. Beleza? Então vamos lá. Vou somar aqui de lado, ó, colocar aqui, ó, 22, 33, 0, 28, 35, 30 e 20. E 20. Vamos lá começar a somar isso aqui, né? Ó. 2 com 3, 5. 5 com 0 é 5. 5 com 8 é 13. 13 com 5, 18, né? 18 com 0 é 18. E 18 com 0 é 18. Então aqui vai ficar 8 e vai 1. 1 com 2 é 3. 3 com 3 é 6. 6 com 2 é 8. 8 com 3 é 11. 11 com 3 é 14. E 14 com 2 é 16. Então aquela soma ali do numerador vai dar 168, beleza? Então aqui vai ficar 168 sobre 7, né? E aí eu tenho que dividir agora 168 por 7, né? Porque aqui a gente tem uma fração, 168 sobre 7, beleza? Vamos dividir, ó. 168 dividido por 7. Não dá para mim dividir 1 por 7, né? Então eu vou ter que dividir 16. Qual o número que eu multiplico por 7 que vai chegar próximo de 16? Vai ser 2, né? 2 vezes 7 dá 14. E resta 2. E aí eu abaixo 8. E aí 4 vezes 7 vai dar 28. Então aqui vai dar 28 e aqui vai restar 0. Então 168 dividido por 7 é 24. Beleza, pessoal? Então quer dizer que esse ciclista aí, a média desse ciclista aí, nessa semana aí é de 24 km. A alternativa correta seria a letra A. Agora vamos analisar uma coisa interessante. Vamos tentar organizar esses dados aqui de maneira crescente, né? Ou decrescente, tanto faz. Vou organizar aqui de maneira crescente, ó. De maneira crescente para mostrar uma coisa para vocês bem interessante, ó. Vou começar aqui com 0, né? Porque o 0 é o menor número desses dados, né? Então eu vou ficar com 0. Deixa eu ver o outro número aqui menor, 20, né? 20. 22. Depois de 22, o menor número é 28. 30. 33 e 35, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. O valor que a gente encontrou foi 24, né, pessoal? Deixa eu colar isso aqui embaixo. Olha o seguinte, ó. Quando a gente organiza aqui de maneira crescente, né, ó, ou decrescente, você poderia organizar também, ó, a gente encontrou o número 24. Se você for parar para notar, esse número, ele tendeu ao número central aqui. O número central era 28, ó. Ele é um número que é próximo de 28. Ou seja, quando a gente trabalha com média aritmética, por isso que eu falei para vocês que na estatística é uma medida de tendência central. O valor que você encontrar, ele vai estar próximo aqui do valor do meio, beleza? Do valor central, quando você organiza os seus dados de maneira crescente ou decrescente, tá? Por isso que é uma medida de tendência central, como eu tinha explicado para vocês anteriormente. Mas lembrando que isso depende também, né, da distância de um número por outro. Por exemplo, aqui a gente teve uma discrepância muito grande, ó, de 0 para 20. Tá? Já tem uma discrepância aí um pouco grande de 0 para 20. Então, por isso que não ficou tão próximo assim, tão próximo do 28. Ficou mais próximo do 22, por causa disso daí. Mas quando os valores são muito próximos um do outro, a média aritmética ela vai tender para o valor do meio, beleza? Aí é uma coisa interessante a se notar também, tranquilo? Vamos aqui para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal do Paraná. A tabela a seguir apresenta o demonstrativo do consumo de energia elétrica de uma determinada empresa no período de janeiro de 2023 a junho de 2023. De acordo com os dados apresentados na tabela, a média mensal do consumo de energia elétrica dessa empresa nesse período foi de: alternativa A, 820 kWh, B, 850, C, 865 e letra D, 880 kWh. Aqui a gente tem uma tabela, né, pessoal, também, ó, referente aos meses
6 meses aqui de janeiro até junho, né, de 2023. E a gente tem aqui os consumos de energia, né, dessa empresa em cada mês desse daí, beleza? E a gente tem que calcular a média disso daí. Como é que a gente faz? Mesmo processo, somar todos esses valores aqui e dividir pela quantidade de valores que você tem. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai dividir por 6. Somar tudo e dividir por 6, beleza? Vamos lá, ó. Vou somar aqui 880 mais 810 mais 990 mais 760 mais 820 mais 930. Tudo isso dividido pela quantidade de valores que você tem, que é 6. Tranquilo? Vamos lá, vamos somar tudo isso daqui, ó. 880, 810, 990, 760, 820 e 930. Vamos somar tudo isso daí, tá? A primeira coluna aqui, né, vai dar tudo zero, porque tem 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, né? Que vai dar 0. E agora a gente vai somar a segunda, ó. 8 mais 1 é 9, 9 mais 9, 18, 18 com 6, 24, 24 com 2 é 26 e 26 com 3 é 29. Então aqui dá 9 e vai 2. Agora vamos lá, somar aqui a primeira coluna aqui, né, da esquerda, primeira coluna da esquerda. 2 com 8 é 10, 10 com 8 é 18, 18 com 9 é 27, 27 com 7 é 34, 34 com 8, 42 e 42 com 9 é 51. Então aqui ficaria 5.190. Então a soma de todo esse numerador dessa fração é 5.190, né, sobre 6. E aí a gente tem que dividir, né, 5.190 por 6. Vamos dividir aqui, ó, 5.190 por 6, beleza? Não dá para dividir 5 por 6, então eu vou ter que pegar o 51. O número que vai chegar mais próximo de 51, né, um número multiplicado por 6 que chega muito próximo de 51, é o 8, o mais próximo que chega. 8 vezes 6 é 48, e aí subtraindo, né, que vai dar 3, gente, 48 para chegar em 51 falta 3, eu vou abaixar o 9, e aí o número que chega mais próximo de 39, né, vai ser 6 vezes 6, que é 36, então aqui vai ficar 6 vezes 6, que é 36, 36 para chegar em 39 falta 3, e aí eu abaixo o 0, né? Esse 0 aqui, beleza? Aí o número que vezes 6 que dá 30 é o 5. 5 vezes 6 é 30 e resta 0. Então, 5.190 dividido por 6 é 865. Como a gente está trabalhando aqui com consumo de energia, né? É 865 kWh. Como na questão aqui está dizendo, ó, que é em kWh, beleza? Então a média aí de gasto dessa empresa mensal é de 865 kWh. Então a alternativa correta seria a letra C, beleza? Vamos organizar esses dados aqui também em ordem crescente ou decrescente para a gente ver que também tendeu ao valor ali central, né? Não vai dar exatamente o valor central, mas o valor que a gente encontra, ele sempre tende ali para o valor do meio, beleza? Com a média aritmética, se os valores forem próximos uns dos outros, beleza? Vamos ver isso aqui, ó. O valor mais pequeno aqui que a gente tem é 760, tá? O próximo valor menor aqui vai ser 810. O outro valor, depois de 810, que é menor, é 820. Depois, 880. Beleza? Depois 930 e o valor maior aí é 990. Tranquilo? Beleza, a gente tem esses valores aqui. O valor que a gente encontrou foi 865. Ó. Ele está entre esse valor aqui e esse. Aqui no centro, né? Se a gente for parar para anotar, ó, ele estaria bem aqui no meio, ó, se tivesse esse valor aí, tá? Ou seja, o valor também tendeu ao valor do centro, porque a média aritmética é uma medida de tendência central. Ela sempre tende ao valor central aí quando você organiza seus dados em ordem crescente ou decrescente, beleza? Fica aí de curiosidade, né, para vocês, mas é assim que a gente resolve questões de média aritmética simples, não tem muito o que fazer, tá? É só você somar os valores que você tem e dividir pela quantidade de valores que você tem, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, deixe o seu like aí e espero vocês na próxima aula. Até mais!